Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Júnior Campus Prado e hoje nós vamos falar com um grande empresário, empreendedor, José Roberto Pengo, o engenheiro José Roberto Pengo. Tudo bem, Beto? Tudo bem, tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho de uma história aí de um jovem aventureiro. Que bom, vai ser muito bom essa conversa porque é um grande exemplo, né, de uma vida aí de luta, de batalha, de conquistas e de empreendedor, um homem de visão que enxergou aí um nicho de mercado logo jovem e que foi conquistando cada vez mais o seu espaço aí nessa luta, né, de como empreendedor, que nos traz também muita coisa útil, né? Hoje muitas pessoas, tenho certeza, que agradecem o trabalho que ele desenvolveu durante esses anos e é disso que nós vamos falar. Então, eu vou chamar o nosso amigo José Roberto Pengo, de Beto. Beto Pengo. O Beto Pengo, que é o mais conhecido aqui por todos. E, Beto, vamos falar um pouquinho como que você entrou, né? Qual foi o início que você percebeu que você gostava de unir, né, a mecânica com a biologia e daí ter essa empresa tão bonita que você tem hoje, que é a Biomecânica. Ok, vamos lá, uma história longa, mas vou fazer uma síntese, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação e durante o curso, eu cursei em Bauru, Faculdade de Engenharia em Bauru, e eu era professor do colégio técnico, muito orgulho, que até hoje pela cidade me chamam de professor e isso me enche de orgulho. Sim. Acho que durante 5 anos de aula no colégio técnico aqui já no industrial. Bom, muito bem, formado eu fui convidado a trabalhar numa empresa em Mojimirim, né, que hoje é minha concorrente. E um desafio realmente inovador, quer dizer, a área médica, um engenheiro mecânico, né? Você sonha em trabalhar com a graxa ali, de repente você está num centro cirúrgico. Sim. Então, o desafio foi um pouco assustador no início, porque é uma responsabilidade muito grande. Você envolver um ser humano, né, em um mecanismo de correção, vamos dizer assim, interno, né? Não é uma órtese que vai fora, nada, que se não der certo. Então, no início foi um desafio. E o maior desafio que eu senti ao partir para esse ramo foi a inovação. Quer dizer, não existia nada na época, fazendo 42 anos atrás, né? Não parece a idade, passa rápido, mas durante esse tempo não existia nada, não existiam normas internacionais nem nacionais, os produtos que vinham aqui quase todos eram importados. E eu comecei a me dedicar a trabalhar. Então eu desenvolvi primeiro o aço brasileiro para implantes. Eu fiz a primeira norma brasileira, eu fiz a primeira norma mexicana, você vê que o mundo era carente, então como eu montei fábrica no México também, então comecei a entrar no ciclo social, então eu tenho história toda na América Latina, porque era carente, quer dizer, sabe aonde? Só para ter uma ideia, isso são uns 40 anos atrás, assim, então, já? Eu fiquei nessa empresa durante 9 anos, quase 10 anos, né? Durante a minha formação foi lá, então eu fui obrigado a fazer cursos de nivelamento, que a gente chama, na medicina. Então eu fiz cursos em Ribeirão Preto, para instrumentação, como se comportar no centro cirúrgico, para ser realmente um auxiliar. Se você analisar, na época, tinha um médico com uma carência, ele tinha um martelo, uma talhadeira e tinha que se virar, né? Uma placa, um recurso muito escasso. E aí você foi tendo essa visão da necessidade. E aí você falou, poxa, dá para criar isso, dá para bolar isso, foi assim que você Exatamente, ficava... Saía do centro cirúrgico, corria lá e corrigia, fazia um formão, começava a fazer um formão e um martelo, quer dizer, depois vieram os guias, vieram inovações, bom, hoje nós estamos falando de coisas que ao longo do tempo eu quero mostrar para você onde a gente pode chegar. Mas essa carência, né, me deu oportunidade, porque onde eu o beija-flor, né, pegava um pouquinho que levava lá e semeava ali, então eu aprendi um pouquinho com o médico, ia contar para o outro. Então minha vida era de manhã, das 6 da manhã às 9, 10 horas da manhã, era centro cirúrgico. E depois oficina, mecânica, forjaria, nós trabalhamos com toda a área mecânica, né? De forja, de solda, de usinagem, enfim, então é bem complexo, é a mistura da mecânica com a medicina. Sim. Dentro da medicina, os cuidados necessários para que o produto seja preciso na hora, né? Que tenha precisão na hora da cirurgia, e o recurso mínimo para que a cirurgia seja mais rápido possível. Então, você tem que associar isso.
Agora, eu tenho muito tempo de ser cirúrgico, né? Então, você imagina como a facilidade vem chegando. Porque o ato cirúrgico, né? Para quem conhece a anatomia bem, ele é um ato mecânico, vamos dizer assim. Então, o ortopedista, ele une toda a biologia, toda humana, os cuidados necessários e mais a parte mecânica, motora. Então, por isso que o ortopedista, ele fala que o ortopedista é um martelo e não é nada. O ortopedista é umas formações mais complexas, porque ele é obrigado a ver tudo isso. E eu tive a oportunidade de conviver com o pessoal, imagina, né? Onde eu ia, bem recebido. Sim. Então, o Brasil todo, a América Latina toda, tem muita história. Que bom! E para complementar essa história, eu gostaria que a gente passasse então um vídeo institucional da empresa, porque aí no segundo bloco nós vamos poder, até as pessoas vão ter uma visão da grandeza mesmo desse seu trabalho de sucesso. Vamos ver o vídeo então? Olha, ao certo, a biomecânica é uma continuação de uma história, né? Eu sou engenheiro mecânico e fui convidado para trabalhar numa indústria de material médico hospitalar. E foi uma época de fixações externas, né? Aquela mobilização de aparelhos com fixadores externos. Existiam duas técnicas cirúrgicas, que eram o russo, o Elizarov, e o Cambras, que era cubano. E nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo. Durante essas cirurgias realizadas, que eu auxiliava muito, eu entrava no centro cirúrgico com ele e tal. Quando eu deixei essa empresa que eu trabalhava, eu peguei, numa noite eu desenhei um fixador que eu imaginava, devido a essa experiência que eu estava tendo, que eu tive, né, durante a andança com ele. As mudanças mais importantes que aconteceram na biomecânica nos últimos anos, com certeza, foi o conhecimento. Para que a gente possa acompanhar a evolução no mundo da medicina, principalmente, é impossível não ter uma equipe qualificada. Eu acho que o nosso principal investimento foi em capacitação, selecionar bons profissionais, ter uma equipe que possa tanto manter os padrões de qualidade, quanto trazer novidades do mercado. A Lean Stars veio para colocar a biomecânica no mercado premium. Um mercado de uma qualidade de tecnologia percebida, um mercado que você tem um trabalho muito mais complexo no produto. Os materiais que você usa são muito superiores aos materiais hoje praticados no mundo. Quer dizer, a gente desenvolveu junto com a Suíça uma tecnologia, seja no titânio, seja no aço, seja no silicone, seja em todos os insumos ou ingredientes desse produto, a gente conseguiu embutir uma tecnologia muito grande. A biomecânica tem uma longa história e a gente teve que acompanhar as mudanças de cenário econômico, as inovações que estão acontecendo no mundo, como ser mais competitivo, né, no mercado de saúde. E o grande dilema, como transformar uma empresa familiar, uma empresa que os sócios trabalham, que são todos envolvidos, como transformar tudo isso numa empresa profissionalizada, sem perder o que há de bom numa empresa familiar. Então, acho que a grande essência da Bio foi essa, né? Nós nunca deixamos de ser uma grande família. Eu acho que toda equipe que trabalha aqui dentro, antes de tudo, né, a gente brinca aqui que nós somos loucos e apaixonados por essa empresa. Isso traduz para nós uma vontade infinita de acertar e de construir coisas, né? Então eu acho que a essência que a família trouxe nunca vai se perder na medida que a gente consiga manter vivo dentro de cada um de nós os bons valores e bons sentimentos com que essa empresa foi construída. Então eu acho que nós conseguimos uma coisa única, nós somos uma família multinacional. Então é muito difícil falar
do José Roberto, do presidente da biomecânica, do meu pai, a inovação que o meu pai carrega dentro dele, a paixão pela medicina, a vontade de fazer um paciente andar, é sublime, é admirável. Acho que a minha principal vontade é voltar aos princípios da biomecânica, quando ele sentava com uma folha de papel e desenhava 5, 6 traços e saía uma prótese para uma pessoa que não tinha outra opção. Eu consegui passar para minha família, né, esse aspecto de responsabilidade. Eles foram cultivando essa vontade de participar daquilo que eu fiz com amor, que eu fiz com dedicação total. Eles viam eu trabalhando dessa maneira, eu também quero. E hoje, puxa, para mim, a coisa mais importante é eu estar trabalhando do lado da minha esposa, dos meus filhos. Então a biomecânica é uma família. Acho que o foco da biomecânica sempre foi as pessoas. E isso para nós faz muita diferença, é uma crença que nós carregamos desde o início e que nós vamos carregar sempre, ou seja, o ser humano é o foco do nosso negócio. Porque a gente carrega dentro do peito uma coisa que poucas pessoas carregam, o destino final. A gente trabalha pelo paciente, a gente trabalha pela vida, a gente não trabalha simplesmente pelo negócio. Então, o que eu penso como um princípio básico da biomecânica, assim, um princípio em que eu possa levar como desafio, é preparar pessoas para que elas tenham essa responsabilidade. Não é responsabilidade, porque esse sentimento, esse prazer, né, de fazer o bem para o próximo. Que bom, que bonito filme, deu para perceber realmente a grandeza e o que você conquistou realmente de você unir esse lado também família, né? Esse lado da grande utilidade desse trabalho, né, com técnicas, e a gente vê muita arte, né? A gente percebe, você e seus irmãos têm esse lado da arte, são autodidatas, vocês desenvolvem, criam coisas do nada, vamos dizer assim, ou seja, né, percebe a necessidade e vai lá e cria, que é realmente o verdadeiro empreendedor que faz a coisa acontecer. E isso é graças a, como você estava falando, muito interessante, né, dos contatos que você teve através da faculdade de mecânica, depois os contatos com a medicina, e que você começou a perceber as necessidades e deu solução, né? E os médicos, eu acho que agradecem muito o seu trabalho. Como é que é esse contato seu com os médicos? Olha, Júlia, é interessante porque o meio médico, como eu fui um dos pioneiros, né, iniciamos esse trabalho, eu acabei tendo contato com toda a classe médica, porque é congresso, é jornada, enfim, é muito dinâmico isso. Fora o dia a dia, nós participamos sempre, né? Imagina quantos congressos e jornais a gente participa. Depois eu posso dar uma vez para você sobre isso. Mas com isso a gente vai conhecendo pessoas. Então, ao longo da história eu fui dar aula na Escola Paulista de Medicina. Já me colocaram lá, estou dando uma aula para os médicos. Aí de repente você olha só os cobras lá dentro, entendeu? De repente eu estou em Londres auxiliando um médico numa cirurgia, quer dizer, a evolução vai acontecendo, porque se tornar uma coisa normal.
O que é legal é que, assim, o que foi interessante para somar nos conhecimentos foi a disponibilidade também dos médicos de ensinar, né? Ter a paciência de falar do grau de dificuldade que tinham, e isso você criava alguma coisa e inovava com outra, porque era uma inovação que saiu também da ideia dos médicos. Então essa união entre a medicina e a engenharia que possibilitou todo esse trabalho. Ele é muito dinâmico até hoje. Hoje a evolução, todas as indústrias cresceram no mundo, então são normas internacionais, né? Hoje nós temos uma Anvisa hoje que é extremamente rigorosa. Nós temos a boas práticas de fabricação com uma auditoria intensa, uma RDC 16, que é famosa, e que os cuidados de fabricação são inúmeros, né? É uma infinidade de exigências. E também muitas normas foram criadas. Pra você ter uma ideia, no início eu fiz normas sobre implantes, sobre matéria-prima. Hoje nós temos normas de implantes. Sim. E para associar a esse conhecimento, eu sou também um membro da associação, a ABIMO, Associação Brasileira da Indústria Médica Hospitalar Odontológica. Então, congrega 400 indústrias. Eu estou lá há 42 anos no conselho, quer dizer, saber. Então, a gente já aquela figurinha. Então, eu tive a oportunidade de fazer a norma brasileira através da BIMO. Então, qualquer inovação, a Anvisa, quando nasceu, ela tinha apoio, eu estava lá presente. Quer dizer, eu tinha o crachá do Ministério da Saúde, como eu estou voltando agora a auxiliar, eu estou participando novamente do Ministério da Saúde com esse novo governo. Então, tudo isso era uma interação que não acontecia normalmente, e a gente, é natural, né? O mais gratificante é o respeito que o pessoal tem pela indústria hoje, vamos dizer assim, né? Nós temos dois nortes, né? Aquele que você atende no Sistema Único de Saúde com todos os recursos e tem lá um convênio que prefere um produto importado. Normal, também tem um carro importado, tem um carro nacional, não muda nada nisso. Mas o que eu vou dizer para vocês é que, para você que não existe mais diferenças, né? Não existe diferença. As normas hoje são muito exigentes. Então, uma prótese de joelho é uma prótese de joelho aqui e é a mesma prótese americana ou europeia. Manter aquele padrão de qualidade. Extremamente exigente. Você vê que hoje a biomecânica ela possui um laboratório próprio de ensaios. Nós temos hoje um laboratório certificado pelo Inmetro que certifica nossos implantes internacionalmente. Então, quando eu vou tirar a comunidade europeia, por exemplo, o certificado sai de Jaú. O meu certificado, nós temos uma empresa com um CNPJ separado que presta serviço de testes mecânicos e, enfim, metalográficos, tudo dentro da empresa. Então, é uma coisa padrão. Eu vou expor na Alemanha, chego lá, o produto, ninguém vai falar se é bom ou ruim. Ele é bom, porque ele está sendo... Ele obedece uma norma. Padrão. Que bom! Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco, daqui a pouco nós vamos voltar no segundo e aí nós vamos começar até a ver esse material, né, que você produz com todo esse padrão, essa qualidade internacional, ok? Então até daqui a pouco.